Fala, galerinha jovem do meu coração, vamos lá então, vamos trabalhar aí o comportamento dos átomos, certo? O que nós temos que ver sobre o comportamento dos átomos? São propriedades relacionadas diretamente aos átomos, certo? A gente sabe, né, o modelo padrão de átomo aí. No modelo padrão de átomo, o que nós temos no modelo padrão de átomo? Nós temos uma eletrosfera e nós temos um núcleo. Nos núcleos, nós temos um núcleo e nós temos uma eletrosfera. Esse núcleo, ele tem uma massa, que vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons. Aqui é a parte responsável pela massa, e aqui é a parte responsável pelo volume. Então, essas características vão ser trabalhadas dentro do comportamento dos átomos, né? E vão ser organizadas dentro da nossa tabela periódica, que caracteriza os elementos químicos de forma mais incríveis para vocês. Beleza? Então, vamos lá. O que são as propriedades dos elementos? Pensando bem, né? Assim como os super-heróis têm poderes diferentes, os elementos químicos da tabela periódica possuem características próprias que determinam o comportamento e como eles vão se misturar. Então, quando a gente vai falar sobre os elementos químicos, tudo da natureza aí é feita dos átomos. E eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, ou seja, a quantidade de prótons que tem no núcleo. Então, quando a gente entra na tabela periódica, a gente tem aqui, ó, número atômico 1, número atômico 2, número atômico 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, eles vão aumentando conforme vai crescendo. Então, nós temos aqui que a tabela periódica tem 7 períodos. Ela é dividida em 7 períodos, porque nós temos 7 camadas eletrônicas. Então, nada mais justo dela também estar dividida em 7 períodos, como a gente já viu aí na parte de distribuição e estruturação da tabela periódica. E aí nós temos duas características: as propriedades periódicas, que são aquelas que crescem conforme os ciclos regulares, como, por exemplo, o raio atômico e a eletronegatividade, e propriedades aperiódicas, que são aquelas que crescem apenas ou apenas diminuem, mas não seguem tanto um ciclo, uma onda. Por exemplo, se a gente voltar aqui, ó, e eu mostrar para vocês, ó a massa aqui, ó. O que acontece com a massa? 102.9, 106.4, 107.9, 112.4, 114.8, 118.1, 121.27, 126.6 e aí caiu, ó, 127. Ou seja, a massa não foi só aumentando, ela também dá uma oscilada. Então ela não segue uma periodicidade assim como os números atômicos estavam seguindo. Tudo bem? Então, propriedades periódicas e propriedades aí aperiódicas que não obedecem o ciclo dentro da tabela periódica. Então, igual aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, a massa 108 subiu, 121, 127.6 subiu, 126 desceu, 131 subiu. Então, percebeu aí que ela sobe e desce, ela sofre uma oscilação, mas isso não acontece com o número atômico. O número atômico aqui, 11, aqui 12 subiu, aqui 13 subiu, 14, 15, 16, 17, 18 subiu. Ou seja, ele segue uma periodicidade, ele sempre vai subindo conforme você vai aumentando dentro do período, certo? Então, as propriedades aperiódicas mais comuns, as que não seguem o ciclo, né, elas podem variar dentro da tabela periódica, né? São aquelas cujos valores apenas crescem ou apenas decrescem com o aumento do número atômico, sem repetir um padrão ciclo. Tudo bem? Igual eu te mostrei na massa ali. A massa vai subindo, depois ela cai, depois ela sobe. Então ela não segue um número atômico ou um raio.
Então, as propriedades aperiódicas que nós temos, né, tem pequenas alterações igual eu te mostrei aí, é a massa atômica. Outra propriedade periódica, o calor específico, que seria o calor necessário para elevar 1 grau Celsius a temperatura de cada elemento, certo? Ele não segue muito bem, ele diminui de forma geral com o aumento do número atômico, mas não necessariamente ele pode observar essas variações, né? A fungibilidade, que seria, né, passar do estado sólido para o estado líquido de forma contínua, dependendo da estrutura cristalina. E a dureza, que seria a resistência de você quebrar aí, né, a resistência que a superfície de um sólido oferece de riscar o outro corpo. Então, são propriedades o quê? Aperiódicas, elas não seguem a tabela periódica. Então, a gente pode falar dentro dessas propriedades algumas características gerais, né? O império dos metais aí, né? Então, quase todos são sólidos, né? Você tem aí alumínio, bronze, latão, e são maleáveis e dúcteis. Então, todos os metais têm essas características aí, podem formar chapas e fios, né? E os metais estão dentro dessa região aqui, dentro da região separada aqui, ó, pela a região verde. Eu vou colocar aqui no marca-texto, que é melhor. Na região verde aqui, ó. Toda essa região verde, ela é dominada por quem? Ela é dominada pelos metais. Toda essa região verde é dominada pelos metais, ok? E o que são os metais? Igual a gente colocou ali, os metais são maleáveis, os metais são dúcteis, formam fios, e os metais são, na sua grande maioria, sólidos, certo? Então, essa galera aí são os metais. Agora, quando a gente vai para o mundo dos não metais, o que a gente observa? Que eles têm propriedades completamente opostas. São maus condutores elétricos e de calor, são gasosos, né, substâncias simples na forma de gás, e podem ser encontrados em todos os 3 estados, certo? Então, essas são características que nós observamos para quem? São características que nós observamos para os ametais. O amarelinho não vai sair tanto aqui, ó. São características que nós observamos para os ametais. Então, na tabela periódica aí, nós temos tanto os metais, como nós temos também os ametais. E quais são as principais características? São dúcteis, são maleáveis, são condutores de eletricidade e de calor. E os ametais são geralmente gases, são isolantes térmicos e elétricos, certo? E formam substâncias simples, né? Não formam rede cristalina, formam substâncias simples isoladas. Então, esses daí são a galerinha que nós temos da tabela periódica e que ela pode trabalhar com os períodos, né? As propriedades que vão estar relacionadas aos o quê? Aos períodos, como por exemplo o tamanho do cara. Ele pode ser grande, estando para baixo, ou pequeno, estando em cima. Mas uma das principais características que nós temos é o número quê? O número atômico. Conforme nós aumentamos o período, nós aumentamos também o número atômico. Então, o número atômico aumenta da esquerda para a direita, ele aumenta da esquerda para a direita e de cima para onde? Para baixo. Então, aqui está o cara de maior número atômico e aqui está o cara de menor número atômico. É uma propriedade periódica, certo? Então, a gente pode pegar
e já mergulhar em alguns exercícios aí que a gente pode fazer relacionados a esses conceitos iniciais, né, de propriedade periódica, propriedade aperiódica, metais e ametais. Beleza? Então vamos lá. Let's go, baby! Né? Do mundo dos ametais a gente já viu aí as características. Vamos lá. Para que um elemento químico representativo, o número de elétrons da camada de valência indicado pelo grupo e o número de camadas eletrônicas indicada pelo período, o elemento químico com distribuição eletrônica, aí ele deu a distribuição eletrônica pra gente aí, né? Parará, 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 né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3s10, 4p5. Está situado na tabela periódica em qual grupo ou família? Então vamos lá, qual grupo ou família está na tabela periódica? Primeiro, para a gente ver qual grupo, qual ver o período, a gente tem que ver a camada de valência. Então, A4 é a camada de valência. Então, de certa forma, ele já está no quarto período. Tudo bem? Se ele está no quarto período, ele pode estar, né? E ele terminou em S ou P, tá aqui, ó. Ele termina em S ou P, ele está na extremidade da tabela periódica. Então, se ele terminar em S, ele vai estar nas duas primeiras famílias, S1, S2. Se ele terminou em P, ele vai estar nas 6 finais, na P1, P2, P3, P4, P5 ou P6. Como ele terminou em P5, então ele terminou na 1, 2, 3, 4. Então ele terminou na camada o quê? Na camada 4. Terminou no período o quê? P1, P2, P3, P4, P5. Então esse elemento está aqui, ó. Certo? Lembrando que os grupos esses são o que nós chamamos de representativos, certo? Então aqui é o 2, aqui é o 18, 17, 16, 15, 14 e 13. Então esse cara terminou na família o que ali, ó? Na família 17, no quarto o que? Período. Então, família 17, quarto período. Resposta correta, letra D. Letra D. Assim que a gente olha na tabela periódica. Tudo bem? Lembrando que os que terminam em que? Os que terminam em D. Os que terminam em D e em F são os de transição. Vermelhinhos são os representativos. Ativos. Certo? Então tá. Mais um. Vamos embora para mais um? As propriedades periódicas constituem-se na essência do estudo da classificação periódica. E na tabela periódica, a seguir, os logaritmos romanos constituem símbolos dos elementos. Analisando a disposição desses elementos, indique o que se pede e justifique sua resposta de cada item. Então vamos lá. A ordem crescente do raio atômico para os elementos 4, 6 e 9. Então vamos marcar lá o 4, 6 e 9. 4, 6 e 9. Qual é o maior de todos? Sem discussão. Qual é o maior de todos? O 9.
Por que o 9 é o maior desses três? Porque ele está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está no sexto período. Então, ele está na sexta camada. Então, o 9 é o maior. O 9 é o maior. Porque, pois está no sexto período. No sexto período. Né? Ou sexta camada. Agora, entre o 4 e o 5, o que acontece? No 4 e o 5, a gente vai ter o seguinte, o 6. O 6 é menor. Por que o 6 é menor? Pois tanto 6 o 6 é menor, pois tanto o 6 como o 4 estão no mesmo período. Estão no mesmo período. Sendo assim, o que puxa o raio, o que puxa a camada com mais força é o núcleo que tem mais prótons. O que puxa a camada com mais intensidade é o núcleo com maior número de prótons. No caso, o próprio 6. No caso, o próprio 6. Então, o intermediário aí vai ser o 4. Então, a ordem crescente, né? A ordem crescente. Então, assim, a ordem crescente é menor de todos, o 4. O 4 não, o 6. Menor de todos, o 6. O intermediário, o 4. E o maior de todos, o 9. Então tá aí a explicação para cada um deles. Então, quanto maior o período, maior o raio. Quanto maior o número atômico dentro do mesmo período, menor o raio, porque puxa mais. Então tá aí a explicação de cada um. E por fim, vamos fazer mais um aí. Relativamente os elementos A, B, C da tabela periódica a seguir, relaciona os elementos A, B, C e D da tabela periódica a seguir, é correto afirmar que A e B pertencem à mesma família da tabela periódica. Para estar na mesma família da tabela periódica, tem que estar com a mesma o quê? Com a mesma distribuição, certo? Qual a distribuição
qual a distribuição de A e B? A está na 4, 1, 2, 3, 4, P2, 4, P1, 4, P2. Então tá aqui, ó, 4, P2. O B está na P3, P4, P5. Então, se o P está na P5, se o P está na P5, P2, P3, P4, 4, P5, ele está na família 17. Esse cara aqui está na família 14. Então, pertence à mesma família da tabela periódica? Não. Eles pertencem ao mesmo quê? Ao mesmo período da tabela periódica. Não na mesma quê? Família. Então, período 1, período 2, período 3, período 4. Eles pertencem ao mesmo período. C é um metal alcalino terroso. 1S1. 1S1, gente, é o hidrogênio. O hidrogênio é sem família. Não tem como ele ser um calcogênio. Por quê? Quem é o calcogênio? Quem é os alcalinos terrosos? Os alcalinos terrosos, né? Os alcalinos terrosos são do grupo 2. Então, o grupo 1 é os alcalinos e o grupo 2 é os alcalinos terrosos. Mesmo se a gente quisesse forçar, ele seria do grupo, não da família, mas do grupo dos alcalinos. A pertence à família dos calcogênios. Então, o A é o 2P4. 2P4, quem encabeça a 2P4 é o carbono. Então, é a família do carbono. Professor, quem é calcogênio e halogênio? Família 16, calcogênio. E família 17, halogênio. Ok? Então, não é da família do calcogênio o A. O A é da família do carbono. B é um halogênio, P5. Olha lá, B terminou exatamente na família dos halogênios. Portanto, a nossa resposta correta. Beleza? E para fechar, D tem um número atômico igual a 12. Se D termina em 1s2, então ele tem 1s2, 2s2. Ele tem 4 elétrons. Então, ele tem um número atômico igual a quanto? Igual a 4. Porque o átomo é eletricamente neutro. Então, não é 12. Fechou? Então, essa daí é alguns exercícios que nós fizemos sobre tabela periódica, que se trata da localização das famílias, dos elementos, e vamos que vamos para frente. Beijo!